21 de fevereiro. Continuando falando do trabalho, nós vamos então traçar um rumo que você normalmente faz, que as pessoas fazem e que a sua vida de trabalho seguem outros detalhes importantíssimos. Vamos analisar, você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Os anos de trabalho de uma pessoa normalmente dura de 35 a 40 anos. Ele começa a trabalhar efetivamente com 18 anos, 20 anos, e ele vai trabalhando até 60, 62, 65, 67 anos. E aí então ele se aposenta. Alguns continuam trabalhando. E se tem condição física e tal, é bom continuar trabalhando. Ou senão diminui a etapa do trabalho, né? Para que não fique tão pesada, né? Porque você já não é a mesma pessoa que carregava 60 quilos de peso nas costas. Não é a mesma pessoa. Então, não queira fazer o que você fazia há 30 anos atrás. Então, nesse período de 40 anos de trabalho, vão acontecendo o seguinte: aí você se casa, a maioria tem filhos, um filho, 2 filhos. Não seria interessante ter mais do que 2 filhos para quem não tem a responsabilidade é muito grande. Não adianta colocar um monte de filhos na terra e depois pedir para que outras pessoas ajudem você a criar. A não ser que aconteça alguma tragédia na vida. Não tem problema. Mas se você coloca muitos filhos no mundo, houve o tempo em que isso era bom. Hoje já não é muito bom. Porque a responsabilidade que você tem hoje de criar um filho não é apenas dar comida e dar um lugar para morar. Você tem uma porção de coisas. Você tem que alimentar, você tem que cuidar da saúde deles, que eles ficam doentes. Tem que colocar roupas e sapatos em seus pés. São caros. Você tem que dedicar tempo a eles, que você já tem que trabalhar. Muitas vezes a esposa também trabalha. E vocês têm que... Como que faz aquele monte de filhos? Então, 1 filho, 2 filhos seria o ideal para o nosso tempo. Mas quem vai decidir é o casal. A Bíblia não tem nada contra você ter 10, 20, 50 filhos. Não tem problema nenhum. A Bíblia só fala que você deve ter responsabilidade sobre eles. Se você tem condições de exercer esta responsabilidade, então está tudo bem. Porque nesses 40 anos de trabalho, as responsabilidades vão mudando, vão se acrescentando outras coisas. E há o risco de acontecer alguma tragédia também. Não vamos pensar, mas esse pastor está sendo pessimista. Não, estou sendo realista. Pode acontecer. Como pode, por exemplo, acontecer uma tragédia no governo, perder empregos e ficar doentes, e um dos cônjuges ficar viúvo. E aí tem os filhos. Você tem, esse período que você começa a pensar em adquirir uma casa, para não ficar pagando aluguel. Se você não tem uma casa, não planejou antes de casar,
Porque é difícil você, uma pessoa pobre ou classe média, baixa, já entrar no casamento com uma casa. Então hoje tem vários financiamentos que é o preço de um aluguel. Então não compensa você pagar aluguel, compensa você morar na sua casa, tudo certo. Mas vai ter a prestação, como se tivesse um aluguel. E é uma responsabilidade. As crianças vão crescendo, você e esposa vão envelhecendo. Mas ainda com vigor. Vocês vão experimentar toda a alegria dos filhos, a alegria do casamento, a satisfação. Mas para isso vocês não devem criar problemas que não deveria ter. Discussões, desentendimentos, ciúmes, traições, falta de diálogo, falta de perdão, falta de misericórdia, falta de compaixão. E transferir todo o estresse do trabalho para dentro de casa, bate nas crianças e tal. Então, isso tem que ser administrado. Nesse período de 40 anos, as crianças vão crescendo. E você precisa manter a carteirinha de vacinação, de remédios e de escola. Jamais se admite deixar crianças fora da escola. E não é escola até aprender a ler e escrever. Isso aí é antigamente. No meio do século passado, no início do século passado. A pessoa aprendia a assinar o nome e estava bom. Hoje não é assim. É falta de responsabilidade quando você não encaminha seu filho para uma educação superior. O governo dá bolsa de estudos para quem quer estudar, e quem não consegue ali, não consegue ter empenho para poder passar no Enem ou em outros, ainda tem o financiamento, que é o FIES. Gente, só não faz um curso superior quem não quer. É obrigatório um curso superior? Não. Se você tem uma profissão boa, que você gosta e que dá dinheiro suficiente para você administrar a casa, não tem tanta necessidade. Fazer um curso técnico de aperfeiçoação, de aperfeiçoamento. Mas, de uma maneira geral, é bom ter um curso superior que lhe dê condição de você exercer com tranquilidade durante toda a sua vida. Algo que você gosta. E as crianças precisam ser ensinadas a isso. Crianças, não há opção para vocês quererem ou não estudar. Você tem que ensinar as crianças a gostar de estudar. Isso depende da família. E quando chegar a hora de passar por um curso superior, um curso técnico, ele tem que fazer, não é que ele vai... você gostaria. Não, você tem que fazer. A criança pode escolher, junto com os pais. Pode escolher o que ele mais gosta de fazer e tal. Pode não ser o mesmo que os pais gostam, mas se a criança gosta, prevalece o da criança. Você aconselha, e tal. Nesses 40 anos de trabalho seu, olha o trabalho que você... A responsabilidade e o privilégio, né? E ali, então, a criança vai ter que fazer alguma faculdade, alguma formação para não ficar um Zé Ninguém. Ou uma Maria Ninguém. E onde apertou a situação, dá uma tragédia, pronto, ele vai ter que passar o chapéu, né? E como que faz? Ninguém quer viver uma vida assim.
A vida é dura. Quem está por cima fica por baixo, quem é por baixo fica por cima. A história é assim. O mundo gira. O destino você vai fazer. Você que faz o destino. Não é o destino que está nas estrelas. Você que faz o seu destino. E aí, lógico que tem certas coisas que fogem a sua... Uma tragédia, uma coisa. A pessoa nasceu deficiente. Você não controla isso. Então, o estresse financeiro pode destruir essa união que vai dar a felicidade. E nesse momento, com frequência, se há um estresse financeiro, normalmente destrói a união. E com exceção daqueles que têm um compromisso cristão, não são fiéis um para o outro só por causa do outro, mas por causa de Deus. Deus está vendo. Deus está ajudando. Deus está me conduzindo. Em 1 Timóteo 5,8 diz: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Se você não cuida da sua família, a esposa cuida do esposo, o esposo cuida da esposa, os dois cuidam dos filhos. Mas cuidar mesmo. Não é só dar comida. Cuidar. Dar tempo, atenção, orientação, ensinos, educação. Se não cuida dos seus, que moram dentro da sua casa, tem negado a fé. Não adianta o que você fala e o que você faz. Você negou a fé. E é pior do que o descrente. Um descrente tem esperança ainda de ele se converter. Agora, o pior do que o descrente é o morno, que ele não é frio e nem quente. E Deus falou: a ponte vomitar da minha boca. Porque se é, não é, e fica aquela coisa assim. Em Provérbios 14, 23, em todo trabalho há proveito. Não se envergonhe pelo trabalho que você faz. Conheci uma pessoa que trabalhava como chefe de restaurante. E ele foi mandado embora. E aí um outro ricaço diz assim: olha, eu sempre almoçava lá, você faz um trabalho bonito. Você vai trabalhar em casa. Como chefe da cozinha de casa lá. Eu vou te pagar o mesmo salário. Quanto você vai me pagar? Tanto. Olha, eu aceito. Mas eu estou vendo ali que tem pessoas cuidando do seu jardim, que é grande. Se tiver um jeito de arrumar um serviço ali também, é melhor para mim. Que meu sonho foi sempre trabalhar no ar livre. Aí o ricaço disse: mas como? Você vai trabalhar no sol ali e tal? Eu falei: mas é o que eu gosto. Você vê? Eu trabalhei tanto tempo de mordomo, de chefe de cozinha, mas eu não gostava de... Tem coisa que eu gosto mais de fazer. Então é assim, todo trabalho há proveito. Ele vai cuidar do jardim, trabalhar no sol, cuidar dos gravetos e das plantas. Sim, e o que tem? Ótimo serviço. Em Colossenses 3, 23 e 24, em tudo o que fizerdes, faze-o de coração, como se fosse fazer para Jesus, ciente de que você vai receber o seu galardão. Aí está o segredo. O sucesso é fazer bem feito, de coração. Você vai casar? Case para
para sempre. Você vai ter filhos, medite que você vai ter responsabilidades, privilégios, mas faça o melhor que você tem por eles. Faça tudo o melhor que tiver. Perceba como foi Deus quando criou o mundo. Antes ele planejou, fez o lugar onde eles iam habitar, criou o casal e deu uma função para o casal, dar nomes a todos os animais, os pássaros, os peixes e tal. Depois deu função para eles ficarem ali. Então há um planejamento. Deus criou os seus filhos da melhor maneira possível. Deus gastou tempo. Agora vamos falar dos filhos, que os filhos são herança do Senhor. E Salmo 127, 3. E diz que o objetivo dos cristãos é treinar seus filhos para que se tornem independentes e preparados para a vida futura. Não ficar dependendo direto até o fim. Ou tem pessoas que a gente até conhece que fica esperando o pai, a mãe morrer para pegar o dinheiro dela e fica encostado ali. Não procura fazer alguma coisa. Ver o seu futuro. Está na criação isso. Houve uma falha na criação. Então tem que treinar os filhos para o futuro. São 3 pontos que podem ajudar os pais. Primeiro, ofereça um ambiente cristão, onde você crê em Deus. Eles percebam isso que você crê em Deus. Você pode fazer a leitura da Bíblia com eles em casa, lição da escola sabatina, frequência à igreja, ensinar sobre os dízimos e ofertas desde pequeno. Disposição para trabalhar, ensina a trabalhar desde pequeno. A criança vai ver que a diligência e a integridade no trabalho sempre são notadas e recompensadas. Eles vão aprender que o dinheiro é o resultado do tempo que doamos a outras pessoas. Fizemos algo de bom, a pessoa gostou e deu dinheiro para nós. E terceiro, garantam uma boa educação cristã. Escolha melhores escolas. As melhores escolas são aquelas cristãs, que educa, não ensina só ler e escrever, mas ensina sobre a esperança do novo céu e nova terra. Os sábios planejam para esta vida e para a vida futura. Não seja aquela pessoa que não planejou nem para esta vida e nem para a vida futura. Deixa os filhos, não tem o que crer, no fim vai acreditar umas besteiras por aí e vai perder o rumo. Ou não ensina a trabalhar. Vai ser alguém que quer lesar outras pessoas para tomar vantagem. Agora, é muito importante isso. Não se culpem se você fez tudo o que deveria fazer pelas escolhas erradas de seus filhos. Deus fez tudo certinho com seus filhos, lá no céu e aqui na terra, Adão e Eva. Ele perdeu 1/3 dos filhos dele lá no céu e perdeu 100% dos filhos aqui na terra, no Jardim do Éden, que foi Adão e Eva. Os dois não deu certo. Eles têm liberdade de escolha. Então não fique se culpando se não deu certo. Se você fez tudo certo, fique com a consciência tranquila. Os filhos vão escolher o destino deles. Deus ajude que eles escolham o que você ensinou.